Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto, para aqueles que não me conhecem. Nosso tema de hoje, nós vamos falar de cristãos no Líbano. Exatamente, cristãos no Líbano. País que faz fronteira com Israel, no norte de Israel, ok? Líbano é um país islâmico, com maioria de islâmico, como a maior parte de país no Oriente Médio, ok? Então, existem cristãos nesse país? Sim, existem cristãos, ok? Cristãos que vivem no Líbano são cristãos conhecidos como cristãos históricos. Da mesma forma que existem também cristãos em maioria de países do Oriente Médio. Embora em menor número, mas existem cristãos conhecidos como cristãos históricos. Aqueles que habitam nesses lugares desde o primeiro século do cristianismo, ok? Como Síria, como parte de Irão, como parte do Iraque, como parte da Turquia. Existem cristãos que se instalaram ali desde os primeiros tempos de cristianismo e até hoje, descendentes desses cristãos vivem ali, ok? Então, embora em menor número, a maioria dos países do Oriente Médio são países islâmicos, mas existem cristãos, sim, cristãos conhecidos como cristãos históricos. Já vamos falar sobre cristãos no Líbano, como eles vivem, como eles se relacionam com islâmicos e outros grupos da fé. Muito bem. Deixa seu like, por favor, encaminhe esse vídeo para seus amigos, para sua lista. Com certeza você conhece alguém que esse vídeo vai interessar, tá? Então não deixa de dar like, inscreva-se no inscrito, assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e vai poder, por sua vez, também encaminhar esse vídeo para outras pessoas. Ok? Muito bem. Cristãos no Líbano. Líbano, exatamente como nós falamos, faz fronteira com Israel, ok? No norte de Israel. Inclusive existem grupos armados ali, ok? Que não é o exército oficial do Líbano, mas um grupo islâmicos armado que são patrocinados pelo Irã, faz parte daqueles grupos proxies de Irã que tem ideologia de destruir a nação de Israel. Então, razão pela qual esses grupos entraram em conflito porque estavam apoiando o grupo Hamas que tem atacado diretamente Israel. Ok? Então, gente, hoje nós vamos falar de cristão nesse país. Líbano é uma nação extremamente milenar. Inclusive, se você pegar a Bíblia cristã, a Bíblia, vai ter várias citações, desde o Antigo Testamento até o Novo, ok? Sempre citando Líbano, 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 ok? Reis de Israel, alguns reis de Israel já fizeram aliança, diferentes reis fizeram aliança, rei Salomão, Davi, fizeram aliança com o Líbano, de onde era tirado árvores, troncos, exatamente para a construção do templo de Israel, ok? Então, uma nação que sempre foi uma nação importante para Israel, ok? E é isso que nós vamos falar aqui. Só um minuto aqui, Siri aqui tá... Eu estou falando de Líbano e já está me dando aqui informação sobre Líbano. Ai, tecnologia. Hoje nós vamos acabar, ele começou a trazer informação. Então vamos lá. Cristão no Líbano. Muito bem. No Líbano existe uma coisa muito diferente de outros países do Oriente Médio. Existe uma prerrogativa para cristãos que não existe em nenhum outro país do Oriente Médio. Primeiro, por cristãos conviveram historicamente com islâmicos ali de uma forma amistosa, ok? Existem posições políticas diferentes, existem sempre aquela divergência política por conta da religião, mas historicamente cristãos e islâmicos convivem no Líbano de uma forma muito mais pacífica comparado ao resto dos países do Oriente Médio, ok? Por quê? Então, os cristãos no Líbano ele tem uma presença histórica, como nós falamos, e significativa, tá? Sendo uma das maiores comunidades religiosas depois de islâmicos, tá? O Líbano é notável por sua diversidade religiosa e política. Um país, em termos religiosos, são diversos. Tem a maioria islâmica, segundo grupo com maior representatividade são os cristãos, ok? O Líbano é notável, como nós falamos aqui, por isso, ok? Por essa convivência de diversidade religiosa. Onde cristãos e islâmicos, novamente, eles coexistem, ok? E essa diversidade foi moldada durante história, durante milênios. E as relações entre diferentes comunidades pacífica, salvo alguns momentos específicos da história onde existem conflitos, onde existem choques políticos e ideológicos, tá? Mas basicamente islâmicos e cristãos convivem pacificamente, ok? Talvez seja a única nação do Médio Oriente onde existe essa convivência extremamente pacífica entre cristãos e islâmicos, ok? Existem outros grupos também em menor representatividade, mas existem e convivem junto, ok? Então, o Líbano, olha presta atenção nisso. O Líbano é a única nação, ok, do Oriente Médio, onde o presidente da República deve ser, por lei, um cristão. Olha só, é a única nação no Oriente Médio onde, por lei, na Constituição, o presidente da República tem que ser um cristão, nesse caso, cristão maronita,
ok? Um cristão maronita. Quem são cristãos maronitas? São cristãos, mas cristãos do Oriente, cristão de rito oriental, ok? Então são cristãos normal, com aquele um pouco cunho ortodoxo, mas não propriamente ortodoxo. Cristãos que têm um rito propriamente do Oriente, ok? Ou seja, que cristianismo lá, ele é pegado à cultura oriental, tá? Conhecido como cristãos maronitas. Você que é maronita, deixa o seu comentário aqui. Quais são as diferenças entre maronitas e ortodoxos comum, romano, protestante, evangélico, aquela coisa toda, tá? Você também pode não ser maronita, mas se você conhece um pouco de rito maronita, você pode comentar aqui, ok? Então, novamente, é a única nação do Oriente Médio onde existe uma prerrogativa, ou seja, existe algo reservado por lei para cristãos, que é presidente da República da nação tem que ser cristão maronita, ok? Em todas as vezes, a não ser que isso altere por algum conflito, alguma coisa, ok? Que altere a Constituição. Mas dentro da Constituição, o presidente da República tem que ser um cristão maronita, ok? Lembrando que, islâmicos são a grande maioria, mais ou menos 67% da população do Líbano são islâmicos. 32% são cristãos, ok? E 1%, mais ou menos, são drusos, ok? Quem são drusos? Gente, drusos são um grupo também religioso que a sua origem saiu de islamismo, mas ele tem a sua própria fé específica, tá? Não 100% islâmico, eles têm origem no islamismo, mas ele tem uma prática de fé um pouco diferente de islâmico comum. Eles são um grupo um pouco místico, acreditam na reencarnação, acreditam em várias coisas que o islamismo comum não tem. Então é um grupo reduzido que existe ali no Líbano, existem também na Síria, existem no Iraque, um pouco no Iraque, e Turquia, ok? São grupos, minoria, ok? Com origem no islamismo, mas eles, ao longo do tempo, eles criaram a sua fé um pouco específica, um pouco diferente do islamismo comum. Então, 67% da população do Líbano são islâmicos, 32% são cristãos históricos, ok? E 1%, mais ou menos, são constituídos de drusos. Tudo bem? Quais são diferentes grupos de cristãos que vivem no Líbano? Na sua grande maioria são cristãos maronitas, como nós falamos, cristãos do Oriente, cristãos ortodoxos gregos, cristãos católicos romanos e cristãos armênios e também evangélicos protestantes, ok? A maioria de cristãos no Líbano, eles são de rito, ok? Ou melhor dizendo, são cristãos de rito maronita, ok? Cristãos orientais. E eles têm uma grande influência política e social no país. Tanto é que o presidente da República tem que ser, pela lei, um cristão maronita, ok? Maronitas são muito mais próximos a católicos, né? Católicos ortodoxos, ok? Com rito oriental, novamente, tá? E como é que eles convivem? Como é que cristãos ali convivem com outros grupos, como nós falamos? A maioria de cristãos no Líbano, ok? Nós falamos aqui que eles convivem de uma forma pacífica, de uma forma natural com islâmicos. Por eles ocuparem a região ali, o país historicamente, desde o primeiro século do cristianismo, sempre teve cristãos. Novamente, lembrando que a Bíblia cristã sempre referiu a Líbano, ok? Líbano, sempre referiu Tiro, todas as regiões que ficam no atual Líbano, ok? Então, Líbano sempre teve uma relação histórica com Israel, desde o passado até hoje. Hoje já a relação é um pouco mais conflituosa por conta desses grupos armados islâmicos pró-Irã, financiados pelo Irã, que têm atacado Israel em suposta defesa de Hezbollah, ok? Então, Israel tem estado em conflito com eles, mas, historicamente falando, essa região, esse povo, essa nação, sempre foram amigos de Israel. Tanto é que Israel não está em conflito com o povo do Líbano, próprio povo, mas com esses grupos. Inclusive, Israel tem se pronunciado, através do seu primeiro-ministro, que eles não estão em conflito com a nação, muito menos com o governo eleito do Líbano, mas com esses grupos armados que, ao mesmo tempo que eles são um grupo político, mas também são grupos militares armados que apoiam grupos que começam com TRR, acabam com ISTAS, né? Então, não posso citar aqui, senão vou ter problema aqui com o YouTube. Então, Líbano é isso. 67% da sua população é islâmica e 32% cristãos, com diferentes grupos aí de cristãos, e 1% de drusos, ok? Embora existam, de vez em quando, desafios, ok, significativos ali por conta de posições políticas diferentes, sempre existiram, com polarização política, de vez em quando, na época das eleições, os islâmicos acabam apoiando um determinado candidato, cristão um outro, e assim sucessivamente. Mesmo com essa polarização política que sempre existiu e sempre provavelmente vai existir, o Líbano também é um exemplo, sempre foi um exemplo de convivência entre diferentes grupos, diferentes comunidades religiosas que habitam ali, ok? Sempre existiram junto aqui um pequeno, como nós falamos, diferentes grupos, mas eles sempre conviveram em paz, tá?
mesmo em meio a essas divisões que acabam acontecendo, como acabei de referir aqui, como divisão política, ok? O diálogo e esforço sempre de convivência pacífica sempre existiu, ok? Existe também essa divisão histórica que são comuns a diferentes grupos da fé, mas eles convivem sempre em paz. Historicamente falando, Líbano sempre foi um exemplo de convivência entre diferentes grupos religiosos. Você gostou desse vídeo, dessa informação? Se acrescentou algo, por favor, deixa seu like, inscreva-se no inscrito, encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.